Sejam bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, o seu canal de reflexão bíblica, de temáticas teológicas. Estamos produzindo muitos conteúdos em série, visando a sua edificação. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque estamos produzindo esta coletânea visando a sua edificação e o melhor entendimento acerca das temáticas. Então bora, vamos ao conteúdo. Vamos falar de um assunto de extrema relevância, um assunto onde nos corresponde ao mundo espiritual. Nós estávamos falando anteriormente sobre a batalha, sobre guerra espiritual. É uma pergunta onde muitas pessoas estão se indagando. Aonde se encontra? Aonde é o mundo espiritual? E se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia é muito clara em dizer que o mundo espiritual, ele trabalha em paralelo com o mundo material. Nós, olhando na Bíblia, vamos perceber algo muito interessante, aonde a Bíblia nos revela ao nos mostrar que o mundo espiritual, ele habita o nosso derredor. Quando o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, Pedro vai mostrar que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor. Então aqui nós temos um princípio, o mundo espiritual está ao nosso derredor. Tão certo que o mundo espiritual está no nosso derredor, também o nosso adversário se encontra ao nosso derredor. Há algumas linhas de entendimento teológico, dizem que Satanás está preso. Outros dizem que Satanás não está ativo. Porém, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver as atividades do diabo tão ativo quanto hoje. O diabo está ativo. Isto é uma verdade bíblica, porque ele está no nosso derredor. Interessante também no Antigo Testamento, quando há aquele diálogo entre Deus e o diabo, Deus pergunta a Satanás: aonde tu veio, no livro de Jó? Aí o diabo vai dizer: eu vim de rodear a terra. Nesse diálogo entre Deus e o diabo, nós vamos ver agora o diabo dizendo que ele veio de rodear a terra. Então ele está ativo no derredor do globo terrestre. Se nós olharmos também algo muito interessante na palavra grega Apocalipse. Há alguns que entendem que Apocalipse é revelação, e não está errado do grego. Mas se nós olharmos o significado um pouquinho mais aprofundado, quer dizer além do véu. Existe um véu entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando Jesus Cristo ele morre, interessante, quando ele morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo. Então dando agora acesso a nós, ao mundo espiritual, que antes estávamos numa cortina, agora a cortina foi rasgada. Este véu foi rasgado. Interessante que Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo. E se nós observarmos, ao escritor aos Hebreus, ele diz que o véu que foi rasgado era a própria carne de Jesus. Se nós vencermos as barreiras carnais e rasgarmos a nossa carne, vamos poder entrar no mundo espiritual e ter acesso e perceber que o mundo espiritual está acampado ao nosso derredor. Interessante que também no Antigo Testamento, mais precisamente no livro dos Salmos, a Bíblia vai dizer que aquele que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, que confia no Senhor, o anjo do Senhor acampa ao derredor, ao nosso derredor. Então nós podemos ver que o mundo espiritual está ladeando o mundo material. Então há acesso agora quando nós vencemos a carne, quando essa carne é rasgada, quando entramos na posição de espírito, para nós podermos compreender melhor as atividades do mundo espiritual. Não podemos estar na carne,
Não podemos ter uma vida na carne, uma vida aonde está guiada, está inclinada para a carne. Nós temos que se inclinar para as coisas do Espírito, para perceber que o mundo espiritual está no nosso derredor. As atividades do mundo espiritual estão no nosso derredor. E tendo esse discernimento, porque o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Então nós temos que discernir o mundo espiritual que está no nosso derredor. Ora, muitas vezes nós estamos conversando com pessoas, mas essas pessoas estão tendo acesso ao mundo espiritual e muitas vezes estão sendo inspiradas por algum demônio, por alguma força ou influência do mundo espiritual para prejudicar-nos. Tanto os nossos relacionamentos, a inspiração do mundo espiritual, tanto de Deus como do diabo. Por isso que nós temos que ter esta percepção aguçada, ter esta sensibilidade ao mundo espiritual, que somente o Senhor pode nos dar este acesso além do véu, entrar nas revelações, poder perceber que há algo além deste véu material, que existe sim o mundo espiritual, que peleja contra ou ao nosso favor. Nós temos que entender esta peleja, esta batalha, se queremos ser bem-sucedido nas guerras espirituais, nas batalhas espirituais. Por isso que Paulo diz que nós temos armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, armas que não são carnais, mas que são espirituais. Então eu gostaria de deixar esta reflexão bíblica acerca deste mundo espiritual que acampa ao nosso derredor, que tão perto está de nós. Então vamos cuidar as influências, as amizades que estão ao nosso derredor. Por isso que nós temos que ter essa percepção do mundo espiritual, para não sermos enganados, porque existe uma grande batalha, uma grande guerra, e o campo de batalha está acampado ao nosso derredor. E se nós tivermos as armas corretas, nós vamos dar tiro no lugar correto e nós vamos vencer as batalhas para a honra e glória do nome do Senhor. Eu gostaria de deixar então esta reflexão bíblica e teológica. Estamos produzindo uma coletânea de estudos bíblicos visando o melhor entendimento acerca das temáticas e dos estudos bíblicos. E você que não é inscrito, se inscreva no canal para ficar bem inteirado acerca dos estudos e das coletâneas. Então, até mais.